Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de matemática junto com vocês e hoje eu vou explicar a respeito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Vamos começar vendo as grandezas diretamente proporcionais. Veja só, eu tenho aqui um polígono de 6 lados, né, um hexágono, e nós vamos pegar ele como exemplo para entender essa questão das grandezas diretamente proporcionais. Veja só, a medida dos lados desse polígono, quando temos aqui, por exemplo, 2 centímetros para cada medida, para cada lado, vamos ter no total do perímetro, que é a soma de todos os lados, 12 centímetros, certo? Como são 6 lados, se eu observar aqui e essa medida passar de 2 para 4 centímetros, então, que medida vamos ter aqui? Vamos ter, como são 6 lados, né? Nós temos 6 lados. Se eu fizer 6 vezes 4, tá? Eu vou obter 24, certo? Então, 24 aqui vai ser o dobro de 12. Ou seja, nós podemos entender que a grandeza diretamente proporcional vai dobrar à medida em que uma delas dobra, certo? Por exemplo, um dos lados dobrou, a medida dos lados dobrou de 2 para 4. Isso significa dizer que a soma desses lados também vai dobrar, certo? E se for 6 centímetros cada lado, então vamos observar que eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter 6 vezes 6, olha só. 6 vezes 6 é 36, tá? 6 vezes 6 é 36. Então, em relação à primeira medida, nós vamos observar que triplicou, né? Se essa medida triplicou, então a soma dos lados, que é o perímetro, também triplicou aqui, ó. Estão entendendo? Nesse caso, nós vamos observar que quando um aumenta, a outra vai aumentar na mesma proporção. Por isso são chamadas grandezas diretamente proporcionais. Veja só, e se tiver 8 centímetros? Se eu fizer 6 vezes 8 aqui, ó, 6 vezes 8 vai dar igual a 48, tá? Significa dizer que a medida de cada lado, ela quadriplicou, então a soma desses lados também vai quadriplicar. Ou seja, vamos ter 48 de perímetro, certo? E por último, eu tenho aqui o seguinte, se for 10 centímetros em cada lado, levando em consideração essa lógica, olha só, em relação a 2, vamos ter uma multiplicação por 5, ou seja, aumentou 5 vezes a medida de cada lado. Isso significa dizer que vai aumentar em 5 vezes também a medida do perímetro, certo? Então, se eu tenho aqui 6 vezes 5, tá? 6 vezes 5, vamos obter 6 vezes 10, aliás, vamos obter aqui 60, né? Então, 60. 6 vezes 10 vai dar 60. Se a medida ela aumentou em 5 vezes aqui, no perímetro aumentando 5 vezes 12 vai dar igual a 60, certo? Então a gente tem aí a medida desses perímetros. Né? Na verdade aqui vamos ter 10, 5 vezes 10, 6 vezes 10. É isso mesmo. Então, observe que à medida que um aumenta, a outra também aumenta. Isso aí são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só. Uma loja fez uma promoção de sapato. Um par custa R$ 50. Veja só, se uma pessoa comprar 2 pares, quanto é que vai pagar nesses 2 pares? Vai pagar R$ 100. 2 vezes 50 não é 100? Então vamos ter R$ 100. Se uma outra pessoa vai comprar 4 pares, ou seja, o dobro da primeira, como a gente sabe que vai ser diretamente proporcional, então vai ser também o dobro em relação ao que a pessoa pagou em 2 sapatos, em 2 pares de sapatos. Portanto, será 200. Ou seja, à medida que essa grandeza de cima aumenta, né, aqui dobrou, então aqui também vai e dobra, certo? Então, são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Logo aqui eu tenho as grandezas inversamente proporcionais. Como é que funciona? É quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, tá? Vamos ver isso aqui
Como exemplo, eu tenho as cédulas, né, o valor de cada cédula aqui. Eu tenho R$10, R$20, R$50 e R$100. Veja só, se eu quiser, se eu tiver aqui, de repente, num caixa eletrônico e queira sacar R$100, né? Então, observe que se tiver apenas cédulas de 10 nesse caixa eletrônico, quantas cédulas serão necessárias para os R$100? Vão ser 10, né? Serão 10 cédulas, ok? Se essas cédulas forem de R$20, quantas cédulas de 20 vai dar igual a 100? Vai ser 5, tá? Vocês observam que aqui, em relação à primeira para a segunda, nós vamos ter um aumento igual ao dobro. Enquanto aqui foi uma redução pela metade, tá? Enquanto um dobrou, o outro diminuiu pela metade. São grandezas inversamente proporcionais por isso, né? Um aumenta, outro diminui. Se for cédulas de 50, quantas cédulas serão necessárias para obter os R$100? Serão duas, né? E por último aqui, ó, R$100, se for cédula de R$100, então vou precisar apenas de uma, tá? As grandezas, elas vão se reduzindo enquanto um aumenta, outro diminui, certo? São grandezas inversamente proporcionais. Por outro lado, tem grandezas que não há proporcionalidade, né? São as grandezas não proporcionais, como aqui acontece com relação à idade, certo? Não há como obter uma proporcionalidade em relação à questão da idade e à altura, por exemplo. Veja só, nós temos a coluna aqui idade e anos, né? Se a pessoa tem 1 ano, ela vai ter 75 centímetros de altura, certo? Com 2 anos, ela vai ter 88 centímetros, tá? Aqui dobrou em relação à primeira. Ó. A primeira para a segunda houve um dobro, né, da idade. Né? Enquanto aqui, ó, se houvesse alguma relação com grandezas proporcionais que fossem direto ou inversamente, aqui deveria ser o dobro também. Né? À medida que se aumentasse para o dobro, isso aqui seria para o dobro também. Mas não acontece isso. Quando chegar aos 3 anos de idade, ó, 98 centímetros. Quando chegar aos 4 anos, 105 centímetros, ou 1,05 centímetros. 5 anos de idade dá 1,11 centímetros, né? 111 centímetros. Aí, se chegar aqui, ó, quando vamos observar essa outra coluna, que dá continuação dessa daqui, que é a idade, vamos observar que eu tenho 6 anos, e aí a pessoa tem 116 centímetros. Para 7 anos, 122, 8 anos, 128, 9 anos, 134 centímetros. Quando chegar aos 10 anos, 140 centímetros, ou 1,40 centímetros. Tá? Então, não há proporcionalidade nessas grandezas, né? Porque você vê que, à medida que vai aumentando a idade, a questão da altura, né, a grandeza, a altura, ela não acompanha de forma proporcional esse aumento da idade, certo? Portanto, se diz que são grandezas não proporcionais. Então, esse aqui é um exemplo. Existem outros exemplos, né? E aí vocês vão ver através das nossas atividades, pelo livro, tá bom? Então, por hoje é isso, tá? Espero que todos tenham entendido e até a próxima aula.